noite, ouvintes! Está no ar o programa Desabafo News. Olá, boa noite. Estamos aqui agora com o entrevistado Anthony Johnson. Boa noite, Anthony, tudo bem? Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui no Desabafo News. Muito obrigada pela sua disposição em ter vindo até aqui. Johnson, você é agente penitenciário, atualmente é vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná, o Sindarpen. Se formou esse ano em Gestão Pública pelo IFPR, nosso Instituto aqui Federal do Paraná. Você está à disposição do sindicato há 2 anos, né? Você está no sistema há quanto tempo? Isso, eu participei do último concurso que teve, foi em 2004, a gente fez o concurso. Entrou no sistema 2.500 agentes penitenciários, eu estou no sistema desde 2006. E em 2010 a gente concorreu às eleições sindicais para conseguir aí algumas lutas sindicais, algumas conquistas da categoria. A gente montou uma chapa e estamos aí para defender o trabalhador penitenciário, uma classe que não é muito conhecida pela sociedade ainda. E falando em defender os trabalhadores, como que é lidar com a corrupção dentro do sistema penitenciário? Bem, essa pergunta é interessante e ao mesmo tempo é bom para esclarecer. A sociedade, por não ter conhecimento da nossa profissão, assim, só ouve quando há problemas, rebeliões e algumas coisas do gênero. Realmente existe, mas é que nem toda corporação existe. O mau funcionário, o mau, digamos, servidor público, devido ao dia a dia, digamos assim, o estresse, alguma coisa assim ligada à função da penitenciária, a prisionerização, que é um outro fator psicológico que afeta o trabalhador penitenciário, digamos que existe pessoas que se deixam levar pela vontade de ganhar um dinheiro extra, alguma coisa desse tipo, mas eu digo para você que são mínimas pessoas que fazem isso, tanto que até a própria população carcerária não aceita uma pessoa que seja corrupta. Mas será que isso tem a ver com o salário? Você acha que hoje, você no sindicato, vocês defendem muito a categoria? A cada dia vocês reivindicam, a cada tempo, né, de tempos em tempos, a gente acompanha lá pelo site, pelos noticiários, todas as categorias, lógico, reivindicam, defendem a sua categoria, evidentemente, mas será que o salário tem a ver com isso? Por que eles se deixam vender? Que normalmente os caras, né, acabam levando alguma coisa para dentro da penitenciária e recebem um dinheiro bem grande. Será que tem a ver com isso? A possibilidade de ter uma relação com essa, mas veja bem, há corruptos lá em Brasília que ganham muito bem e por isso então é meio complicado se lidar com a situação. Hoje o salário não é ruim do sistema penitenciário. É digno. Iniciar um salário digno. Não é o ideal que nós queremos ainda, mas é digno. Realmente existem pessoas do bem e pessoas do mal, infelizmente. Hein, Anthony, e o que você acha das paralisações nas cadeias? Paralisações, você diz que... Eu quero dizer assim, como que os agentes, como que vocês agem quando acontecem as rebeliões nas penitenciárias, né? E se você também já sofreu alguma tentativa de homicídio, alguma coisa assim? Eu, graças a Deus, nunca fui refém de uma rebelião. E o motim que teve na penitenciária que eu trabalho, eu não estava de plantão, porque eu trabalho em regime de escala. Quando há uma rebelião, a gente torce para que não haja reféns ou não haja nenhuma repercussão mais grave ao trabalhador, né? Mas geralmente quando tem rebelião, os presos acertam contas, as facções criminosas rivais, e o que a gente faz é isolar o problema e daí durante todo o dia ou todo o tempo que for necessário para reformar a penitenciária e tal, não há movimentações para solário e visitas. Será que isso não é pelo número de agentes que talvez não seja compatível com o número de presos? Você acha que é pouco comparado ao número de detentos hoje? Hoje, para ter uma rebelião, realmente é por falta de efetivo. Mas não é o problema. Só ocorre a rebelião quando o preso se sente, ele pede uma transferência, ele está sendo oprimido no sistema, ele quer uma transferência para uma outra unidade, ele tem que chamar a atenção do diretor, da segurança, e daí ele parte para essa, digamos assim, a última instância, ele vai para a rebelião. É difícil acontecer, mas infelizmente acontece. Voltamos no próximo bloco. Fique ligadinho, nós voltamos já. Estamos de volta com o Desabafo News.
Olá, boa noite. Voltamos agora com o entrevistado Anthony Johnson. Anthony, voltando à pergunta que a gente tinha feito, né, a respeito das rebeliões nas penitenciárias, a gente acompanhou sobre a rebelião na PCE. E o que você achou disso? O que aconteceu com os detentos lá? Eles levaram tiro? Como que foi? Você sofreu com isso? Algum delito? Alguma coisa? Graças a Deus, não foi rebelião. O que aconteceu foi uma tentativa de fuga de 2 presos que queriam a liberdade, a gente chama, né? E os agentes já detectaram, avisaram a PM conteve com 2 tiros de borracha, eles foram medicados, mas não teve nenhuma situação. Rebelião mesmo teve em 2010 na PCE, que foi... Aí sim, aí é coisa complicada quando eles põem fogo em colchão, eles se matam entre si por facções criminosas, acerto de contas. Eu, graças a Deus, nunca participei de uma rebelião, mas essa de 2010 eu já estava no sistema, eu fui lá ajudar na limpeza da PCE. PCE, Penitenciária Central do Estado, aqui em Piraquara, olhar os corpos carbonizados, é bem ruim, bem ruim. E falando em rebelião, você já participou de alguma? Tem alguma história, assim, que pesa pra vocês, assim, no convívio? Eu, graças a Deus, nunca participei, nunca fiquei refém, mas tenho amigos meus que já ficaram rendidos pelos presos. E a gente trabalha em regime de escala, e cada dia que você vai trabalhar, você pede a bênção de Deus e que você volte vivo e são para sua casa. Cada dia é um dia diferente, é uma rotina diferente na unidade penal. E quando os presos já estão livres, né, já estão nas ruas, quando vocês se encontram nas ruas, como que deve ser o comportamento de um agente? Realmente, essa é uma pergunta interessante, porque hoje o bom profissional, ele não precisa usar da forma de agressão, de bater em preso, de ser, a gente chama o termo caceteiro, que antigamente existia muito. Hoje, você cumprindo a LEP, a Lei de Execução Penal, fazendo o seu trabalho com dignidade, o preso, ele tem uma certa honra, se é assim que podemos dizer, ele respeita o bom funcionário. Então, por exemplo, se eu encontrar algum preso, já encontrei em mercados, nas ruas, quando eu trabalhava em Cascavel, eles, como eu vou dizer, eles respeitam. Então, se você for um bom profissional, não há, digamos assim, uma perseguição lá fora. Mas existe sim aqueles que, por o juiz que condena ele no agente penitenciário, e o agente penitenciário na sua rotina diária contra ilícitos dentro das unidades penais, que existem drogas, celulares, o próprio crimes lá dentro, a gente tem que agir com uma forma de certo poder de polícia. E aí sim ele pode guardar alguma mágoa, algum rancor para você ter colocado no papel, feito algum comunicado, e lá fora ele querer cobrar essa pedra. Por isso até, espero que vocês perguntem, a gente tem o direito ao porte de arma, mas por enquanto o governo ainda não regularizou essa situação. Ah, então, isso mesmo que eu queria falar. O que os agentes, o que vocês esperam do governo do Paraná? O que você acha? O que está faltando para o governo? O que é uma aliança? O que é? Hoje nós estamos tendo um bom diálogo com o governo Beto Richa, porém, algumas coisas estão longe de se concretizar. Por exemplo, há um ano atrás, 11 de abril, quase um ano, a gente quebrou o veto do Requião, que é referente ao porte de arma. E até hoje, a SEJU, a Secretaria da Justiça, a qual nós fazemos parte, não emitiu a nossa funcional. Ou seja, eu tenho direito a porte de arma, mas por uma questão administrativa, uma irregularidade, agentes penitenciários têm sido presos em todo o Paraná, sendo constrangidos moralmente, porque a PM, quando aborda um agente penitenciário na rua, sem o porte de arma na funcional, digamos que está ilegal. E tem acontecido isso. A gente espera que o governo Beto Richa, ao longo aí dos próximos meses, regularize essa situação, porque já faz um ano que nós estamos cobrando, e até temos mobilizações para o próximo dia 11 de abril, em frente ao Palácio, onde a gente vai até comemorar com um bolo de um ano da lei de omissão do governo que não regulariza nossa funcional com a devida descrição porte de arma. O que os agentes esperam do governo é que ele vai responder no próximo bloco. Fique ligadinho, nós voltamos já. Estamos de volta com o Desabafo News. Estamos voltando com o terceiro e último bloco, e eu havia perguntado ao Johnson, que ele vai responder agora. O que os agentes esperam do governo do estado?
Eu falei no último bloco sobre porte de arma, né, que a gente espera uma regularização o quanto antes, aí vai fazer um ano. O que a gente espera agora de mais assim, importante é que o governo faça concurso, pois a falta de efetivo no sistema é muito grande, a falta de efetivo pode colocar em risco a sociedade. A gente espera que faça... O governo fez uns levantamentos aí, está em estudo, e a gente espera que nesse ano, provavelmente no começo do ano que vem, saia esse concurso. A nossa conta de 1.000 a 1.200 agentes penitenciários que falta hoje em todo o Paraná, nas 24 unidades do estado do Paraná. Hein, Antony? E sobre a superlotação dentro das penitenciárias, né? Se hoje o governo dissesse que não construiria mais unidades penais, o que você acha sobre isso? Você é contra? Porque a superlotação, ela tá causando um dano enorme para a sociedade, né? Graças a Deus, no sistema penitenciário, há um pouco diferente das cadeias públicas, que são da segurança pública. Nós somos da CEJU. O sistema penitenciário hoje está na capacidade máxima. Não há superlotação ainda. Mas os programas do governo, eles querem absorver as cadeias públicas. Só que, se não construir mais penitenciárias, não tem como absorver. Então, a gente clama à sociedade para fazer pressionar o governo, assim como a própria Secretaria da Segurança Pública faz, os policiais, que não é dever deles cuidar de presos, é nosso dever cuidar dos presos, agente penitenciário. Hoje o sistema ele está na capacidade máxima e a gente jamais vai aceitar a superlotação dos presídios, porque isso gera insegurança, a gente não tem como cuidar da integridade física nossa e dos presos e dos familiares, finais de semana, quando visitam. É uma questão muito complexa, mas o governo hoje, até em Piraquara, anunciou que tem estudo para construir mais algumas penitenciárias. Nós estamos à espera, porque não há como ter superlotação, senão vira o caos. E alguma coisa dentro das unidades tem melhorado ao longo dos últimos anos? O que melhorou e o que piorou, no seu ponto de vista? No meu ponto de vista, a única coisa que melhorou foi que há 1 ano e meio atrás nós conseguimos mudar a nossa escala de trabalho. Isso que estou falando como sindicato, como trabalhador penitenciário. Antigamente tinha uma escala de trabalho que era 12/36, dia sim, dia não, na penitenciária. Era muito contato com a massa carcerária e fazia mal para a saúde do trabalhador penitenciário. Hoje nós temos uma escala diferenciada, que é 24 horas de trabalho, 48 de descanso, depois trabalha mais 12 horas e folga 60, você tem uma qualidade de vida maior. Isso é a única coisa aí nos últimos anos que nós tivemos de avanço, que eu posso dizer que foi de melhoria para o trabalhador penitenciário. Agora, o que a gente sempre reivindica como sindicato, né, como uma classe que luta pelos direitos, é aumento salarial, que a gente espera que a gente consiga aí, durante os anos, um plano de carreira, valorização profissional, ter mais condições de trabalho, porque algumas unidades penitenciárias estão sucateadas. A gente espera que haja reforma e haja mais cursos de capacitação e entre outras coisas. Eu tenho uma última perguntinha que é mais pessoal. Você, como sindicalista, você é a favor ou é contra o porte de arma? O porte de arma não, desculpa, a pena de morte. Essa questão é muito, né, complexa. Eu, como sindicalista, o que eu posso falar, a minha opinião pessoal, eu sou contra. Sou contra a pena de morte, porque acho que todo cidadão, quando comete o crime, pode ter, né, uma segunda chance. Agora, o que a nossa lei devia ser revista é que ela... para reincidência. Reincidência, eu acho que daí talvez até uma pena de morte poderia ser. Mas a nossa lei, a gente é Estado Democrático de Direito, não pode compactuar com isso. O que eu acho que a LEP, algumas questões, o próprio Código Penal, que é muito antigo, devia ser revisto. Quando há uma reincidência, a pena devia ser triplicada, quadriplicada, porque se ele voltou, reincidiu, preso, e nosso índice de reincidência é meio grande aqui no Paraná, como em todo o Brasil, a pena devia ser um pouco maior. E a nossa lei, como é uma lei assim francesa, a LEP, ela quer ressocializar. E tem algumas pessoas que não adianta, que não vai ressocializar nunca. Isso aí, Antony. Então, né, a gente já pôde, assim, com a sua entrevista aqui, conhecer melhor, né, o que é um agente penitenciário, como você mesmo deixou, né, explícito, que é totalmente diferente de um carcereiro e tal. Então, a gente quer te agradecer. Muito obrigada por essa entrevista, tá? Muito obrigada, Johnson, pela tua disponibilidade em ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada. Ficha técnica, Evelyn e Fernanda Âncoras. Produção, Thiago Machado. Orientação, Felipe Armata. Muito obrigada. Até o próximo Desabafo News. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Desabafo News. Preciso demais desabafar.